Sabe, toda essa conversa, esse hype em cima de inteligência artificial, como é que a gente separa o que é promessa do que é realidade? Bom, o melhor jeito é ouvir quem realmente está lá, no dia a dia, construindo essa tecnologia. E é isso que a gente vai fazer aqui, mergulhar na visão do Andrei Karpaf, um dos engenheiros mais respeitados da área, para entender qual é a real da IA hoje, bem longe do marketing. Ok, vamos começar direto com essa frase aqui, bem provocativa, né? E olha, vindo de uma das cabeças por trás da OpenAI e da Tesla, isso já dá o tom. O Carpati não está aqui para vender um futuro cor-de-rosa. Ele está aqui para mostrar a realidade da engenharia, com todos os perrengues e imperfeições que vêm junto. Mas para a gente entender o peso do que ele fala, precisamos saber quem é esse cara. Carpati foi um dos membros fundadores da OpenAI e também ex-diretor de IA na Tesla. Ou seja, ele é o tipo de pessoa que bota a mão na massa, sabe? A perspectiva dele é a de um engenheiro pragmático que olha para todo esse exagero da indústria e pensa: calma, não é bem assim. E aqui, Ele não é um influenciador aí perdido no meio da É, internet, falar alguma chutando. coisa, Não é um chutando. chutador, Então, né? vamos escutar com carinho o que ele tem para falar nessa entrevista. Ele fez uma entrevista de quase 2 horas, eu escutei também. Esse resumo aqui tem 6 minutos, e trouxe os principais pontos para a gente ir discutindo. está o ponto central da crítica dele. Enquanto tem muita gente por aí falando que este é o ano dos agentes de IA, ele joga um balde de água fria e diz que, na verdade, estamos na década dos agentes. E por quê? Porque os modelos de hoje ainda têm o que ele chama de déficits cognitivos. Eles não são confiáveis o suficiente para serem um estagiário e vai levar, segundo ele, mais ou menos uma década de muito trabalho duro para consertar isso. Beleza, então. Vamos lá, refletir sobre essas palavras, Edmur. Diga aí. Olha, eu aprendi a fazer agente, te contei que eu tinha aprendido a fazer um agente. Eu tentei transcrever uma pancada de materiais que eu tenho num material para escrever um livro, tá certo? Eu não tinha pretensão de que fosse um livro. Eu nunca vi tanta coisa ruim acontecendo. Então, primeiro, vou enviar o arquivo que eu preparei já já. Eu te aviso quando eu enviar. Nunca mais. Nunca mais. Aí teve um que ele enviou que eram 150 páginas. Ele pegou um parágrafo e encheu as 150 páginas com o mesmo parágrafo. Cara, eu comecei a ficar tão irritado, entendeu? Que eu voltei para o nosso notebook LM, né, que é esse aqui que você usa, que é espetacular. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais irritante. E não é à toa, né, que até hoje o, o Zuckerberg foi fazer a demonstração do Meta, não funcionou, né, ao vivo, na hora que ele foi demonstrar. Realmente, eu acho que esse cara tem toda a razão. Ele tem um nome de antivírus, né, Karpathy, né, ele tem um nome de antivírus, mas é muito, muito, muito verdadeiro isso que ele está falando para um cara que eu estava usando um negócio básico, né? Eu queria um ghostwriter que pegasse tudo que eu escrevi e juntasse ali numa sequência. E eu tinha certeza absoluta que eu ia ter que pegar todo esse material, digerir e produzir em cima, editar, produzir, como se fosse um filme grosseiro, né? Um monstro, né? Que nem o pessoal chama quando você faz uma propaganda primeira vez. E ele falou exatamente que você não substitui, por exemplo, um estagiário, um assistente, é uma coisa simples, porque uma pessoa que está aprendendo, né, o exemplo é esse, um humano que está aprendendo, ele é pior do que um agente autônomo, segundo ele, porque estamos numa fase muito inicial. E quando você falava de ano do agente, isso se traduz pela pressão da indústria de tecnologia, leia-se Vale do Silício, em lançar um monte de De soluções, hype, um ditas monte de hype, soluções, né? use a gente para isso, use a gente para aquilo, é a gente, e, por enquanto, nada de fato fica de pé, totalmente de pé, de uma forma, que não demande uma supervisão humana. Eu Sim. acho que esse que é o ponto principal. Não, eles sempre querem preencher a demanda reprimida, perdão, a oferta exagerada que eles geram, né, tentando gerar demanda reprimida por imitação, né. "Ah, o cara fez isso na IA, eu vou fazer também, eu vou fazer também", e é assim que eles vendem, né. Tanto é que uma vez lá no NRF teve um cara muito bom de um jornal que falou:
Eu estava apresentando outro dia para uns caras que vendem software e eles falaram: "Sabe como eu vendo software?". "Não, eu dou para alguém do mercado e falo para o outro que aquele cara comprou". Aí o outro compra também, entendeu? É exatamente esse efeito manada que faz a indústria de TI, né, estou chamando de TI lato sensu, né, provocar o mundo a usar as coisas que eles fizeram. A IA, a inteligência artificial, como ela é friendly, ela teve mais vida longa e vai ter muito mais vida longa do que o metaverso, que foi uma dessas hypes aí que simplesmente virou pó antes de virar qualquer coisa, né, já nasceu virando pó. Um parênteses aqui, já é bem falado que existe uma bolha financeira Sim. dessas startups de IA. Não vou comentar aqui, mas essa bolha, se já não está estourando, vai estourar a qualquer momento. Vamos para o foco aqui agora, que eu quero dizer, o foco da análise dele, que ele faz uma analogia muito interessante sobre a IA e a evolução dela. Então vamos entrar na primeira grande crítica do Karpaf. Ele pega uma analogia que todo mundo adora usar na área, a de que desenvolver IA é como espelhar a evolução dos animais, e começa a desmontar ela peça por peça. A pergunta que ele bota na mesa é essa: será que o que a gente está fazendo nos laboratórios de IA é de alguma forma parecido com um processo que criou inteligência no mundo natural? Para ele, a resposta é um grande, sonoro não. Não. Agora, olha só que interessante essa comparação. De um lado, você tem a inteligência animal, que, segundo Karpathy, é resultado de um processo de otimização totalmente diferente. São bilhões de anos de evolução, de luta pela sobrevivência, com um hardware já embutido. Uma zebra já nasce sabendo correr. Do outro, a gente tem a IA, que é basicamente pré-treinada imitando um monte de dados que nós humanos geramos na internet. Ele chega a chamar isso de uma evolução de baixa qualidade. E aí ele vem com essa contra-analogia que é: Deixa eu voltar aqui um ponto, porque nessa tabela aqui que ele gera, eh, ele fala de dados da internet que servem para esse pré-treinamento. E ele fala na própria entrevista que um dos grandes problemas da IA é que a qualidade desses dados é horrível, é péssima. A grande maioria. As pessoas têm uma ideia que os dados na internet são verdade. E tá aí a indústria de fake news, tá aí a indústria É, de desinformação para não nos desmentir. Mas assim, a grande maioria é muito ruim. E ela se baseia em grande parte por isso. Eh, e aí isso gera um problema grave ao longo prazo, e é alguma coisa que precisa, ser refletida. Então ela também tem uma coisa voltada para ser a imitação desses padrões humanos, como se coloca ali. e Então ela é não cria nada de novo. isso. Exatamente. E as informações de internet, se elas não forem fake, elas são muito imprecisas, né, cara? Tem Sim, muito pouca apuração em cima das coisas, então pode ser até verdade, mas se você tentar passar da segunda página, elas não te ensinam muita coisa não, e por isso eu acho que esse evolução de baixa qualidade está muito certo. vamos seguir aqui. que nós humanos geramos na internet. Ele chega a chamar isso de uma evolução de baixa qualidade. E aí ele vem com essa contra-analogia que é muito poderosa. Se as IAs não são animais, o que elas são? Para eles, são fantasmas, entidades totalmente digitais, etéreas, que meio que assombram a internet, imitando os padrões que encontram por lá. É um tipo de inteligência fundamentalmente diferente, não tem nada a ver com uma cópia da biologia. Agora, a gente vai para uma crítica um pouco mais técnica, focada no aprendizado por reforço, ou RL. Essa é aquela técnica que muita gente diz que é o futuro, o caminho para ter IAs mais avançadas. Mas o Isso daqui ele vai explicar em detalhes, que é a forma como a IA aprende. Então é interessante a gente falar, e ele critica esse modelo que já está sendo, colocado em prática, e muita gente acredita que inclusive seja o futuro. Ele fala: "Não gente, espera aí, vamos olhar isso com calma". E aí ele apresenta aqui, vamos lá. Mas o Carpathy enxerga umas falhas bem sérias no jeito que ela funciona hoje. O lance aqui é o seguinte: o processo é muito ineficiente. Imagina só, o modelo tenta resolver um problema de centenas de jeitos diferentes, tudo ao mesmo tempo. No final, ele só olha para uma coisa: o resultado. Se a resposta final estiver certa, todo o caminho para chegar lá é reforçado, incluindo os erros e os acertos no meio do percurso. É um sinal de aprendizado com muito ruído, entende? E essa analogia dele
Esse aprendizado é interessante, da forma como é colocado, inclusive, na entrevista, eu vou voltar um pouco aqui, que é o seguinte: quando a gente erra, eh, a gente aprende também, principalmente a gente aprende, né. E tem até uma frase, eh, um dito famoso que é religioso, digamos assim, que é: "Deus escreve certo por linhas tortas", né. Então você tem desvios no caminho que vão te levando para um lugar que, de repente, você não imaginava que fosse chegar. E isso são as conexões que vão acontecendo de vida, cerebrais, de aprendizado, que vão fazendo isso de um aprendizado, transformando isso num aprendizado. Isso é humano. E a inteligência artificial, ela não tem a capacidade de fazer isso, se é que vai ter, pelo menos de algo genuíno. Então, ela é algo totalmente antinatural. Alguns podem argumentar que ainda não tem. Ah, porque de repente a computação quântica vai permitir isso, ou porque vai ser criado um novo modelo que vai permitir isso. Mas fato é que da forma como as pessoas encaram hoje a inteligência artificial, hoje e nos próximos anos, não está pronto. Eu acho que essa reflexão precisa ser feita nesse momento aqui, e esse processo que ele vai mostrando de tentativa, verificação, recompensa e ruído, é uma demonstração disso. Eu fiquei em dúvida com a minha agente, o meu agente, se ele era burro ou teimoso. Sério, porque eu falava uma coisa para ele me entregava uma coisa errada. Aí eu explicava tudo direitinho: "Olha, o que você fez, pá-pá-pá, pá-pá-pá, pá-pá-pá", e ele me entregava uma coisa certa daí, tá. Aí eu falava: "Então continue a partir daí". Ele voltava para a coisa errada. É É impressionante irritante, isso aí, é cara. É irritante. E muito quando você faz impressionante. uma pergunta e você fala: "Não, tá errado". Aí eu falo: "Ah, é, realmente, você está certo". E aí vai e continua e depois volta no erro E ainda é e baba-ovo, né, ainda é exatamente, puxa-saco do puxa-saco demais. Exatamente. É puxa-saco ao extremo. Vamos continuar aqui. Simplesmente genial para explicar o problema. Pensa em todo esse esforço, todo esse trabalho computacional e o único feedback que o sistema recebe é um sim ou não lá no final. É como tentar beber um oceano inteiro de conhecimento usando um canudinho de refrigerante. É um jeito muito, mas muito lento e ineficaz de aprender de verdade. Mas não é só o aprendizado por reforço. O Karpati aponta várias outras limitações fundamentais nos grandes modelos de linguagem que a gente tem hoje. Ele junta tudo isso sob o nome de déficits cognitivos para mostrar que ainda estamos bem longe de uma inteligência que seja robusta de verdade. Vamos passar por esses pontos rapidinho. Primeiro, os modelos memorizam demais em vez de entenderem de fato. Eles não têm um mecanismo como o nosso sono para consolidar o que aprendem. Com o tempo, eles podem entrar num ciclo vicioso e perder a criatividade se forem treinados com os próprios resultados. E, por fim, o raciocínio deles é frágil, quebra fácil quando aparece um problema que foge um pouco do que eles já viram na internet. Ok. Viu que interessante esse slide, Edmor? meu Deus do céu. Não é? O que O que sono, você olha a coisa louca que é o sono. É porque você é um cara muito inteligente, que você fala que está com sono e continua genial. Mas, a falta é verdade, você é um cara genial, mas a falta de sono, causar esse tipo de coisa nesse nível é impressionante, né. A fixação dos dados, a fixação da aprendizagem. Eu sempre soube que isso era importante, mas nunca pensei que ele ia correlacionar isso com a falta de sono da inteligência artificial. na verdade, ele relaciona o sono, né, com aquele momento que justamente todas as conexões cerebrais, Sim, acontecem e processam sim, isso sim. E não existe isso na inteligência artificial, né. Tá sempre não, trabalhando, é, é não verdade. tem não tem um momento ali de apertar o botão: "Ó, vou desligar aqui para Isso, isso. raciocinar", entendeu. Então é realmente muito interessante essa visão dele. Por fim, o raciocínio deles é frágil, quebra fácil quando aparece um problema que foge um pouco do que eles já viram na internet. Ok, ele criticou bastante. Mas e aí? Qual é a solução? A visão do Karpati não é de uma descoberta mágica que vai resolver tudo de uma vez. Para ele, o caminho é um projeto de engenharia longo e bem pensado para construir o que ele chama de núcleo cognitivo da IA. Então, não tem bala de prata. A solução tem várias frentes. Primeiro, tem que limpar a fonte de dados, que, segundo ele, é um lixo total. Olha aí, olha o lixo da fonte de dados na internet. Mas Coisa tem um mais detalhe: tem um lixo da internet, mas se você filtrar seus dados corporativos,
existe uma oportunidade de você ter melhor qualidade. Esse é Sim. um ponto a ser considerado. Depois, dificultar a memorização para forçar um aprendizado de verdade. A meta é isolar a capacidade pura de raciocinar e, por fim, criar ecossistemas onde as IAs possam colaborar e evoluir. Uma espécie de cultura própria delas. Agora segura essa, porque é uma das ideias dele que vai mais contra o que todo mundo fala. Enquanto muita gente teme uma explosão de inteligência repentina no futuro, o Karpati argumenta que a gente já está vivendo nela. E que isso, na verdade, não é novidade nenhuma. Para ele, a IA vai entrar na nossa vida e na economia de um jeito lento, suave, sem um baque. Ela é só o próximo passo numa longa história de automação que já vem de séculos. Não vai ter aquele pico maluco no gráfico do progresso. É só continuação da mesma curva exponencial que a gente já está subindo há um bom tempo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? A perspectiva do Karpati muda completamente o nosso olhar para o futuro. Se a IA não é o começo de uma história nova, mas só o próximo capítulo de uma que já está rolando, o que isso quer dizer para as próximas décadas? A resposta talvez seja bem menos ficção científica e muito mais engenharia pura e simples do que a gente imagina.